Será que está na hora de fugir das ações do governo, as ações estatais? Nesse vídeo eu quero te mostrar o racional por trás disso, o que está acontecendo no mercado, de que são as perspectivas para o futuro das estatais brasileiras. Então eu vou trazer aí 7 das principais estatais brasileiras para a gente debater sobre elas e colocar alguns pontos que são muito importantes para o investidor. Fala pessoal, eu sou o Daniel Souza, aqui do Finanças Pessoais. Nesse canal a gente fala de investimentos, ações, fundos imobiliários. Para que você não perca nenhum desses conteúdos que eu posto todos os dias aqui, já se inscreve, ativa as notificações e, afinal de contas, sou mestre, futuro doutor em finanças. Já escrevi 2 livros que estão aqui e tenho muito conhecimento para compartilhar com você. Olha, o que tem acontecido aí a partir de agora, né? Nós estamos em 2022, as ações das empresas brasileiras estatais foram muito bem até agora, né? Banco do Brasil, Petrobras, né? As que chamam mais atenção aí. O que vem por aí, né? Provavelmente mais gastos públicos. Isso com incentivos no social, isso com uso de algumas estatais para o benefício do governo federal, tá? E isso diminui normalmente o lucro dessas empresas. E diminuindo o lucro dessas empresas, isso vai impactar sim nos dividendos que elas distribuem e também no preço das ações. Então a gente tem um cenário de juros altos ainda, né? Pós 2020 aí, a escalada dos juros, né? A gente está batendo aí os 2 dígitos. Provavelmente para o 2023 e daí por diante, também esses juros devem continuar subindo e a inflação deve continuar alta como está. Talvez isso possa até piorar um pouco mais, tá? Os juros aumentando, a inflação aumentando ainda mais. Então a gente precisa saber que isso impacta no preço das ações sim, tá? O pessoal vai querer ir para a renda fixa, vai querer ir para o Porto Seguro aí, do Tesouro Direto, dos investimentos um pouco aí mais tranquilos. O real, ele deve se desvalorizar frente ao dólar, mas isso é muito difícil de falar, tá? Por isso que esse vídeo não é nem uma recomendação de compra, nem de venda de ativos, ele é só um conteúdo educacional, porque moeda, principalmente, é uma das coisas mais difíceis da gente falar alguma coisa, né? É difícil até gravar esse vídeo, porque a gente está falando de perspectivas futuras e tudo pode acontecer, né? Principalmente no Brasil, que é um país onde até o passado é incerto, né? A gente teve aí cancelamento de algumas decisões que fizeram com que as eleições mudassem a cara. Então, o real, se as commodities não continuarem bombando, como a gente teve o ciclo aí das commodities até no primeiro governo do Lula, a gente vai ter o real um pouco desvalorizado, tá? Agora, se as commodities, né, o petróleo, o aço, todo mundo quer isso hoje no mundo. Se isso diminuir, tá, essa demanda diminuir pelos produtos brasileiros, deve se desvalorizar mais. Então as commodities têm um fator fundamental no nosso PIB, na nossa economia, né? Não só aço, siderurgia, petróleo, minério de ferro, mas também o agro, né? As nossas exportações de soja, milho, boi, enfim, tudo isso que a gente produz. Então o mundo precisa continuar gostando desse tipo de produto, né? Precisa continuar em alta para que a gente tenha um real, pelo menos, nesse patamar que a gente está trabalhando aí, né? R$5 por aí. Agora, o velho investing, investimento em valor. Essas empresas são da velha economia, né? A nossa bolsa, bancos, commodities. Então o pessoal tem buscado muito isso. Até quando vai esse ciclo, né? Difícil demais de falar. Esse ciclo começou aí a bombar, né? Vamos dizer assim, em 2021. Talvez isso possa durar mais tempo. Talvez possa ter sido só consequências, né, da reabertura, né, da guerra que a gente teve esse ano, em 2022. Então, a gente precisa saber muito bem disso para poder saber onde alocar os nossos recursos. Então a gente teve, vou trazer aqui alguns dados de empresas
brasileiras. A gente teve o Banco Brasil aí hoje negociado a quase 4 vezes o seu PL, né, o seu lucro. Isso quer dizer que em 4 anos você recuperaria o seu investimento na forma de lucros, se tudo se mantiver como está hoje. Mas a questão é a seguinte: Daniel, mas a gente vai ter uma mudança de governo, talvez a velha economia pode ser substituída aí, né, da preferência pelas techs novamente, né, Amazon, Google, empresas de tecnologia, e de novo, né, essas empresas podem cair no marasmo, como a gente viveu aí até 2020 mais ou menos. Então, são negociadas ainda em um preço barato. Se você vê a relação de preço-valor patrimonial hoje do Banco do Brasil é 0,6, então ela negocia ainda com um desconto aí próximo de 40%, mesmo tendo dado uma estilingada aí, né, no ano de 2022. Só que o que está barato pode ficar mais barato ainda, sempre. Tá? Talvez essa frase seja a mais importante do vídeo. Por quê? Porque as contas do governo federal estão melhores hoje, se você pegar e comparar com os anos anteriores, tá? Isso aí é um fato, né? Tirando aí a 2020, claro, mas comparando aí com 2015, com 2017, enfim, as empresas públicas nunca foram tão lucrativas, mesmo assim elas continuam baratas. E teve um efeito eleitoral também aí, claro, só que isso pode, dependendo das decisões do próximo governo, isso pode deteriorar ainda mais, né? E também pode ter impacto dessas políticas sociais que a gente citou aí no primeiro momento do vídeo, tá? A rentabilidade sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil hoje está em 16%, né? Incríveis 16, 17% aí. Então isso impressiona, né? Essa rentabilidade ela é maior do que muitos bancos privados que a gente tem no Brasil, tá? Então a gente tem Banco do Brasil, BBAS 3, a gente tem a Petrobras, né, PTR4 aí, mais conhecida, que está com um PL incrível de 2. Então em 2 anos você recuperaria o seu investimento na forma de lucros, né? A relação de preço-valor patrimonial ainda tem um desconto, né, 0,9, tem um desconto de 10% ainda, mesmo com o petróleo nas alturas, próximo das máximas. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né, bem interessante. A margem líquida também, né, acima de 20%. Só que até quando isso, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre a Petrobras, vou colocar aqui como sugestão para você. A gente tem agora algumas empresas também estatais, só que de estados, né? Elas são do estado de Minas Gerais, por exemplo, né? A Copasa, CSMG3, tem um PL de 9, tem um desconto de 20% do valor patrimonial, tem um ROI de 8, né? Um ROI aí mediano, tem uma margem líquida de 10%. Então, trabalha com saneamento básico em Minas. A gente tem a Sanepar, que é saneamento básico no Paraná, que tem vistas aí de poder ser privatizada junto com a Copel. PL de 4, né? 4 anos você recuperaria o investimento. 40% de desconto do valor patrimonial. Um ROI de 13%, a margem líquida de 20%. A empresa que nunca deu prejuízo, né? O estado do Paraná tem feito uma gestão pública até eficiente aí nos últimos anos, né? Tem a Copel, né? Código CPLE 3, CPLE 6, que vai ser privatizada, né? Então ela está aí na máxima histórica, tem um PL de 22, um PL um pouco mais alto. A relação de preço-valor patrimonial está sendo negociada basicamente o seu patrimônio, o ROI dela 4%, e a margem líquida de 3%. Então, assim, a gente vê que são muitas empresas na mão do governo ainda, no Brasil, só que a influência do governo federal pode ter influência nos governos estaduais, mas os governos estaduais podem fazer coisas que mudam a cara da empresa. Por exemplo, no caso da Copel, da Sanepar, que o governo eleito ele tem uma propensão a fazer essa privatização. Aqui no meu estado de Minas Gerais, a gente tem a CEMIG, né, código CMIG4, tem aí o PL de 6, tem a relação de preço-valor patrimonial, né, 1,1, então ela estaria 10% o preço dela acima do valor patrimonial, um ROI de 19% e a margem líquida de 16%. Então uma empresa que também está na mira da privatização com o governo do estado de Minas,
pode acontecer isso. E a gente tem o banco, né, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BR, SR6, que está com PL de 5. Talvez seja o banco mais barato do mundo, de acordo com o indicador de PVP. Então, ele está em 0,4, então teria 60% de desconto do seu valor patrimonial. O ROI de 9%, e é um banco mais local ali, né, no Rio Grande do Sul. Ele tem forte, né, a parte do crédito. Ele não é um dos bancos mais rentáveis do Brasil. Inclusive, ele tem uma rentabilidade bem mais baixa se comparado com o Banco do Brasil, por exemplo. E o grande ponto desse vídeo é o seguinte, por exemplo, muita gente está falando assim, a Petrobras melhorou a sua governança, agora dificilmente alguém pode entrar no governo e dar uma canetada lá e acontecer o que aconteceu nos anos anteriores. Olha, isso na teoria realmente é assim, só que, como eu falei também, no Brasil até o passado é incerto, e isso pode mudar de uma forma muito dinâmica, né? Isso pode ser perdido facilmente com canetadas, com pessoas que o próprio governo, né, indica pessoas para fazer parte dos conselhos da Petrobras. Então essas pessoas, elas querendo ou não têm influência ali de fazer as coisas. Então eu acredito que a Petrobras não está imune, tá? Tudo bem que a governança melhorou nos últimos anos, mas ela não está imune a coisas que podem ser feitas pelo governo atual, por outros governos, caso isso realmente as pessoas queiram fazer as coisas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com as ações estatais, se vale a pena continuar, se vale a pena fugir, se vale a pena deixar para lá. Quero saber a sua opinião, eu respondo todos os comentários. Obrigado e até a próxima.